É a nova ordem mundial. A nova ordem mundial se refere às mudanças nas relações de poder e influência entre países, principalmente após a Guerra Fria, que iniciou no ano de 1947 e terminou no ano de 1991, que opôs os Estados Unidos e a União Soviética. Com o fim desse conflito, houve uma reorganização no cenário internacional, porque antes os Estados Unidos era a principal superpotência, mas hoje vemos o surgimento de outras potências influentes, como China, Rússia e União Europeia, que disputam o espaço no cenário mundial. A globalização aumentou a interdependência econômica e cultural, mas também trouxe desafios, como a perda de controle sobre fronteiras e dificuldades em regular o comércio. A revolução digital aumentou a rapidez da comunicação e das transações globais, criando novos problemas como guerras cibernéticas, o uso da fake news para manipulação política. A competição por recursos escassos, como água e petróleo, e os impactos das mudanças climáticas intensificaram tensões entre países e causaram deslocamento de populações. Olá, agora vamos falar sobre os novos conflitos mundiais. Para começar, Conflitos são situações envolvendo duas pessoas, grupos ou nações com valores, objetivos e interesses contraditórios, levando a tensões, confrontos e disputas. Nós vamos falar apenas sobre os conflitos do século XXI. Vou começar citando alguns exemplos de conflito. Por exemplo, como a guerra contra o terror de 2001, foi uma guerra de resposta dos Estados Unidos ao ataque das Torres Gêmeas, o ataque de 11 de setembro, que não atacou apenas as Torres Gêmeas, mas ficou mais conhecido, que foi comandado por Osama Bin Laden. Também temos o conflito de Israel e Palestina de 1948, que começou logo após a Segunda Guerra, quando a ONU dá o Estado palestino para Israel como ação de entender, o que aconteceu na Segunda Guerra, o genocídio que fizeram com os judeus, o Hitler, os campos de concentração, essas coisas. Mas na verdade foi mesmo porque os países europeus não queriam os judeus em suas terras, com exceção que eles são bem nacionalistas, então eles não queriam os judeus lá, até porque imigrantes eles acabam tirando empregos e outras coisas de pessoas que já moram lá por aceitar a mão de obra barata, diferente de uma pessoa que já é de lá, que vai querer um salário assim, mínimo, o que imigrantes ilegais como em qualquer outro país acabam aceitando por valores bem baixos trabalhos que deveriam ter um valor melhor. A crise da Ucrânia ela foi um manifesto da população contra o governo de presidência do presidente Viktor Yanukovych. Não sei falar muito bem o nome, mas é isso. Os conflitos no Oriente Médio, que envolvem a Síria, Iraque e Iêmen, eles são conflitos que têm raízes bem complexas e variadas. Então, assim, não daria para falar especificamente sobre eles aqui, por causa que são assuntos que exigem bastante estudo e bastante tempo também. Então, mas resumidamente, são conflitos que envolvem questões sectárias, políticas, étnicas e geopolíticas. A mesma coisa sobre os conflitos da África, que eles refletem uma combinação de fatores históricos, que são muito variados também. Então, assim, é outro assunto que exige tempo e bastante estudo para ser falado, mas que vale a pena assim, dar uma olhada caso surja interesse. Deixa eu ver aqui. Vamos falar agora sobre as causas, porque conflitos não começam do nada.
sem motivos, pelo menos. E uma das causas, assim, que mais causam, né, isso, um dos maiores motivos, são o nacionalismo e o fundamentalismo também disputa por recursos naturais, desigualdade econômica e social e intervenção extrema. Uma das consequências é o deslocamento da população, impacto na economia global, porque se países entram em guerra, então significa que o produto que aquele país tem maior exportação vai acabar interferindo com o resto do mundo, como aconteceu com a Ucrânia, que ela é uma grande exportadora de arroz. Quando a guerra entre ela e a Rússia começou, tivemos um grande aumento, né? Porque teríamos que exportar de outros países. E quanto maior a procura, maior o preço. Quanto menor a procura, menor o preço. Então, assim, lei da oferta e da procura, que se estabelece bem a economia global. Agora, instabilidade política e social, né? Acaba se tornando algo instável quando estão no meio de uma guerra, no meio de conflitos. A população fica sensível, uma política se intervém por causa que quando você tem um conflito ali, a principal pessoa ali à frente é o político, é o presidente, que ele vai comandar as ações dos países, como ele vai agir de acordo a isso. Pode ser que o outro país queira um acordo de baixa de preço de algum alimento de importação. Isso acontece muito, né? Porque os políticos querem pagar menos para cobrar mais os produtos. Enfim. Também temos a perda de vida humana, uma das maiores consequências, uma consequência mais dolorosa, que é quando você perde pessoas nesses conflitos, né? Conflitos políticos acabam envolvendo civis. Muitas pessoas morrem e fica a perda aí. E infelizmente é algo que ocorre muito, né? Desafios. Acaba dificultando a cooperação internacional. Diálogo e negociações também, né? Como eu disse, alguns países eles buscam conflitos como forma de querer negociar para abaixar o preço de produtos, exportações. Também temos a ONU, né, para tentar resolver alguns conflitos, por mais que a ONU não seja assim, não resolveu muita coisa não, mas assim, também à frente desse tipo de atitude, né? E o papel da sociedade civil, né? Nós pessoas, nosso papel nesse tipo de conflito é um papel estável, porque a gente não tem muito o que fazer, nem muito o que opinar. Fica a poder dos políticos, a poder do governo decidir esse tipo de coisa. Bom, essa foi a aula sobre os novos conflitos mundiais. Espero que você tenha entendido, que não fique dúvida e que vocês possam procurar entender melhor sobre esses tipos de coisa, porque existem vários conflitos mundiais, não só atuais, mas como os antigos, e são assuntos bem interessantes para ser estudado, e não só por estudo, mas sim por interesse. Foi isso a aula sobre os novos conflitos e eu espero que vocês tenham gostado.